das mulheres, né, pastor André? Primeiro ele. Isso aí, pastor. Pastor André já é conhecido nosso, né? Já esteve aqui várias vezes conosco. Esse ano, o irmão já esteve aqui. Esse ano, de 2013? Não, o senhor veio e Miriam acho que não teve. Não foi? Acho que foi isso. Né? E os irmãos devem estar lembrados. E aqueles que não se lembram vão lembrar agora, porque quando o pastor André começar a cantar e a louvar, você vai se lembrar que as músicas do pastor André são bem assim, inspirativas, né? Bem inspirativas. Queridos, a graça e a paz, é um prazer e privilégio estar novamente com vocês nessa noite, para prestarmos um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, né? Sempre quando há possibilidade de a gente vir aqui na igreja, para nós há motivo de felicidade, de gratidão a Deus. A Miriam já vem há mais tempo, eu recente, né, de 2 anos para cá, mas espero que até Jesus voltar, isso possa se repetir outras vezes. É muito bom a gente estar em comunhão com os irmãos. Salmo 133, né? É importante isto. A minha história, alguns já conhecem. Durante 25 anos eu estive militando dentro do Espiritismo. Meu nome é André Luiz, é um nome oriundo do Espiritismo, onde ali Jesus não era Deus, não tinha poder para salvar, aonde eu chegaria à salvação, entre aspas, através de boas obras, daquilo que eu pudesse produzir com a força do meu braço, com a minha capacidade, onde os milagres nunca existiram, era apenas a mediunidade de Jesus se evidenciando, aonde inferno também é uma irrealidade, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai reencarnar-se através de sucessivas vidas. Tudo isso eu tinha como norte da minha vida. Tudo isso fazia parte do meu universo de crença, tudo mais, não somente da minha parte, mas da parte da minha família, porque quando eu nasci, meus pais já eram participantes dessa doutrina filosófica religiosa falaciosa. Mas quando eu tive o encontro com Jesus, que é uma experiência sui generis e não dá para a gente descrever com palavras, porque é bem peculiar, acontece com cada um de uma maneira específica, né? Mas comigo aconteceu também, como aconteceu com Paulo, que era bem intencionado dentro da sua religiosidade, mas perseguia os cristãos, achando que verdadeiramente estava fazendo a vontade de Deus, até que ele tem aquela experiência de cair do cavalo lá a caminho de Damasco. Cai um homem, cai Saulo e levanta Paulo, transformado e transtornado completamente. E é isso que Jesus faz com o ser humano. Então, a partir dessa experiência, que já tem 31 anos, eu venho viajando por esse país afora, onde Deus tem levado, e tenho falado acerca de Jesus, não como um espírito de luz, mas como a própria luz que se manifesta nesse mundo, não como um evoluído através de sucessivas reencarnações, mas como alguém que, pelo contrário, se esvazia, faz o processo inverso, se limita, se esvazia e vem ao mundo e torna-se humano como qualquer um de nós, com o objetivo de salvar o ser humano. Então, isso tem sido o meu trabalho, né, ao longo da minha existência, e de 2 anos e pouco para cá, junto com Miriam, porque a gente se casou, eu fiquei viúvo e tornei a casar. Né? Então, você vê que os milagres não foi no passado, continuam atuais, né? E depois, se você quiser conhecer mais um pouco, se tem algum parente espírita e tudo, eu tenho o meu livro Atração Fatal, Espiritismo à Luz das Escrituras, além das músicas. Eu vou tocar 3 músicas para vocês nessa noite. E a primeira fala, o nome é O Rei Está Voltando. Eu tenho notado na minha caminhada que a gente tem falado tão pouco acerca da volta de Jesus,
muito pouco tem sido pregado. É raro eu ouvir uma pregação de alguém enfatizando a volta de Jesus. E a gente vê diante do caos do mundo que esse negócio não está longe. Sabe, se a gente fizer um estudo aprofundado e meticuloso das profecias e do contexto que nós estamos vivendo, a gente percebe que esse dia se aproxima. Claro que a gente nunca pode ousar datar, porque todos que fizeram isso ao longo da história foram frustrados, né? Então, assim, Jesus, quando estava aqui, quando ele assume totalmente a humanidade, 100% humano, 100% Deus, mas dentro da sua humanidade, ele disse que aquela hora só o Pai saberia dizer. Mas a gente, fazendo um estudo do contexto histórico, das Escrituras e o que tem acontecido, a gente percebe que verdadeiramente esse dia se aproxima. Essa música fala sobre isso. Estarão juntos dois na mesma cama qualquer dia da semana, um homem e uma mulher. E de repente um dos dois desaparece, no ar se desvanece, este era da fé. Também no campo, pelas ruas da cidade, na favela, em toda parte, gente desapareceu. É automóvel rodando desgovernado, avião descontrolado, que foi que aconteceu? É deputado, é banqueiro, lavrador, motorista, trocador, não importa a profissão. Dona de casa, empresário e dentista, missionário, ativista, gente de toda a nação. Um caos tremendo pelo mundo, uma loucura, polícia nas viaturas, sem saber o que fazer. Via satélite o povo se comunicando, internet computando, ninguém consegue entender. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Tem muita gente que não acredita, diz que o crente é pessimista por ter esta visão, e que Jesus não pisa mais aqui, senão vai repetir a crucificação. Só não entendem que agora é diferente. Por favor, abra sua mente para aquilo que eu vou dizer. Com grande risco você vive por um triz, que foi réu, hoje é juiz. É assim que vai ser. A nova era pensa ser revolucionária, diz que naves interplanetárias aqui virão e levarão um povo já escolhido. Isto está sendo difundido. Abre os olhos, cidadão. Você precisa reconhecer que sem Jesus não vai ter perdão. Pois como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será nossa redenção. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Se tenho fome, Ele me alimenta. Se tenho sede, Ele vem e me dessedenta. Refrigera minha alma e me dá calma. Tenho calma em meio a qualquer tormenta. Se tenho medo,
comigo está. Se estou cansado, Ele me faz repousar. Com Ele viverei, para sempre habitarei. É pastor e nada, nada, nada nos faltará. Tenho medo, diz que comigo está. Se estou cansado, Ele me faz repousar. Com Ele viverei, para sempre habitarei. É pastor e nada, nada, nada nos faltará. Essa próxima música chama Inigualável, como uma pastora estava dizendo aqui, que Deus é tão bom, que às vezes falta adjetivos para a gente qualificar, né, pastor? A gente pode rodar o Aurélio todinho tentando achar um adjetivo que abarque que Deus, que Jesus é, mas por mais que as palavras sejam rebuscadas, nunca vamos conseguir uma palavra que defina totalmente Deus. Mas a gente usa algumas. Essa música eu usei ele como Inigualável. A música chama Inigualável. É um disco que fala só sobre Jesus, porque não tem absolutamente ninguém que se iguala a Jesus, de forma nenhuma. Nenhuma linha do próprio punho, nem mesmo rascunho ele escreveu. E não cursou uma faculdade, na universidade não compareceu. De onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era e tá aí o que falou. Não fez intercâmbio, não participou de congresso e nem teve acesso a um seminário. Mas o calendário é a C e DC. Me diga, doutor, por que ele é tão necessário? E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era e tá aí o que falou. Não foi agraciado com o Nobel, nunca foi bacharel, um cidadão comum. Por ser comum não chamava atenção, houve até rejeição em Cafarnaum. E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era e tá aí o que falou. Quem acredita em sua palavra é como alguém que achou uma lavra de diamante. Em tudo que faz será bem sucedido, e mesmo se tiver perdido,
perdeu só por um instante. E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era e tá aí o que falou. Graças, paz, irmãos. Prazer em vê-los, revê-los. Eu preciso... o reloginho está ali. Você tem que ter o reloginho. Você sabe como é que é, né? A gente tem costume de ultrapassar. Muito feio. Irmãos, gostaria que nós abríssemos no profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 20. E todos nós pudéssemos ler juntos essa passagem. É um único versículo. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Podemos? Então vamos todos juntos? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Vamos falar todos juntos? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Eu não vou pegar o contexto aqui e falar do contexto, mas ressaltar este versículo como algo que vem acontecendo ao longo dos séculos. Muitas pessoas aguardam o Evangelho e passa ano, entra ano, passa estação, entra estação e algumas ainda não foram salvas. Na verdade, milhares ainda não foram salvos. Vocês já conhecem meu trabalho com os muçulmanos, mas eu queria falar de uma coisa muito especial, muito chegada a nós. Eu vou pedir o Dudu para nos ajudar aqui com o slide. Eu vou acompanhando, acho que isso daqui dá para frente, dá para ver. Irmãos, eu estou morando em Belo Horizonte há 2 anos e faço parte de um grupo de irmãos que tem o nome de Desafios de Minas. Pode ir à próxima, Dudu. Aqui está uma parte do grupo. Nós somos de Igreja Batista, Presbiteriana, tem pessoal da Lagoinha, da Batista Central de BH, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, da Presbiteriana Betel, Presbiteriana Terceira. Somos um grupo de irmãos interessados nos desafios missionários do estado de Minas Gerais. Esse grupo iniciou em 2006. Então, a gente vem se reunindo uma vez por mês para discutir os desafios de Minas Gerais. E em Minas, irmãos, existem desafios muito peculiares. E que isso nos deu um olhar diferente e fez com que nós adotássemos 4 grupos desses desafios. Mas existem desafios em Minas que também são muito próximos a nós aqui do Rio de Janeiro, que são as drogas, problema de filho com pai, de pai com filho, problema de educação, problema da saúde, problema da pobreza, extrema pobreza, problema do homossexualismo, da prostituição, algo que se assemelha em todo o território nacional. Mas existem outras peculiaridades, e foram essas que fizeram com que o grupo adotasse esses 4 povos, que especificamente estão em Minas Gerais. Existem também no Brasil, mas uma boa parte está ali em Minas Gerais. Então, eu vou pedir o Dudu para passar a próxima para a gente. Quais são esses grupos? São os quilombolas, são cidades com menos de 2% de evangélicos, que existem muitas cidades assim em Minas Gerais. A próxima, Dudu. Os índios, aqui nós temos, por exemplo, os índios pataxós, existem os caxixós,
Machacalis e os Cronaques, e também, por último, que adotamos há um mês, que são os ciganos. Pode ir a próxima, Dudu. Pois bem, essa foto que os irmãos estão vendo dos ciganos foi uma experiência muito interessante. Por que nós acabamos adotando esse grupo? Porque nós já estávamos, assim, percebendo a necessidade. O grupo é grande e pouca evangelização. Aí esteve conosco um pastor que trabalha com os ciganos no Brasil, e ele trouxe um panorama do povo cigano aqui dentro do Brasil. No mês de abril, eu fui a um encontro sobre quilombolas de irmãos evangélicos em João Pessoa, e ali o presidente da Juvep, o pastor Sérgio, ele sentou comigo e falou muito sobre os ciganos e pediu: Miriam, quando você voltar lá para os desafios de Minas, fala para o pessoal adotar também esse grupo, tamanha necessidade e tal. E foi falando comigo, eu falei: pode deixar, pastor Sérgio, a gente tem estudado isso e com certeza o pessoal já vai aceitar essa tua palavra e em breve a gente deve tomar uma decisão. E essa decisão, então, foi tomada agora, bem no finalzinho do mês de agosto. No Brasil, existem mais ou menos 600 mil ciganos. 15 missionários evangélicos atuam entre os ciganos. Eu diria, para ser não tão pessimista, mas vou jogar aí mais 10 pessoas que, de repente, a gente não conhece, que está fazendo alguma coisa, mas a gente ainda não mapeou o suficiente. Então, digamos que tem umas 25 pessoas no Brasil trabalhando com 600 mil ciganos. É pouquíssimo. O estado que tem mais ciganos no Brasil é a Bahia. O segundo é Minas Gerais. Viajando com o André por essas cidades que a gente vai dar aula, vai pregar, de vez em quando a gente vê um acampamento de cigano. Às vezes não tem nada naquela estrada e tem um acampamento de ciganos. Então, diante dessas muitas informações, pedidos e muitas orações, nós então adotamos os ciganos como quarto grupo. Por que nós não abrimos para tantos desafios? Para que nós não fiquemos de maneira até irresponsável, adotando vários grupos e acabando não dando nada para nenhum, né? Acabando não, de forma muito pequena, não atuar do jeito que nós gostaríamos. Então, só adotamos 4, pelo menos até agora. Com isso, a gente pode visitar, a gente pode falar sobre o assunto, a gente pode estreitar mais a respeito desses povos e conseguir mais pessoas para trabalhar. Então, por isso que nós só adotamos 4, para a gente não ficar adotando vários e acabar não fazendo nada por nenhum. Então, essa foto que vocês estão vendo, nós tivemos agora durante 10 dias em Governador Valadares. Toda vez que eu vou a alguma cidade, fazer alguma viagem missionária ou pregar, eu sempre procuro identificar se existe na cidade ou próxima a ela quilombolas. E em Valadares, o único quilombola que tinha numa cidade chamada Pescador, depois eu vou mostrar essa foto. Mas pregando numa conferência missionária, eu abordei sobre também a adoção dos ciganos, e logo assim que terminou o culto, um presbítero veio nos procurar e informar que uma cidade próxima a Valadares, chamada São João do Manteninha, que eu nunca tinha ouvido falar, naquela cidade tinha vários ciganos, mais ou menos 200 ciganos. Uma cidade, irmãos, de 5 mil e poucos habitantes, tem 200 ciganos. Nós vimos 3 acampamentos. Então, nós separamos um dia e saímos de lá, Valadares cedinho, que dá mais ou menos quase 2 horas de viagem, e fomos até essa cidade. E tal foi, irmãos, a nossa surpresa, né? O André ficou encantado, eu fiquei encantada, tamanha a nossa surpresa de ver como os ciganos estão abertos ao Evangelho. Eu esperava encontrar muita resistência. Esperava encontrar um grupo que não estava nem aí para nós, que já estava satisfeito com a sua religiosidade, que tinha os seus mitos, os seus deuses, e que iria nos receber, né, educadamente, mas não teria nenhum tipo de efeito. Tal foi a nossa surpresa. A maneira como nos receberam é a receptividade do Evangelho. E essa foto que vocês estão vendo, quem
está podendo perceber que tem uma senhora vestida de vermelho. Essa senhora é convertida ao Evangelho através da pregação do pastor Paulo. Nós visitamos ela na quinta-feira, no sábado, ela seria batizada nas águas. E ela estava extremamente feliz e alegre, convicta do passo que ela estava dando, de ser batizada na presença do Senhor. Irmãos, toda a família está muito sensível. Eles ouvem os programas evangélicos, eles seguem, pedem oração. Alguns ainda não se converteram, os outros estão à porta da conversão. E ela está firme. Uma das formas culturais do cigano é viver em tendas. E ela já está construindo a casa dela. Chegamos lá, já tem as paredes levantadas. Quer dizer, ela já está mudando um pouquinho esse conceito de ficar em tenda. Esse é um aspecto cultural deles, por questões de perseguição durante séculos em muitos lugares do mundo. Então, ficar em tendas é muito mais fácil. Se eles precisarem fugirem, não tem muita coisa para levar e vão embora rápido. Isso é um dos motivos por morarem em tendas, porque sempre foram muito perseguidos. Na Segunda Guerra Mundial foram milhares de ciganos mortos pelo governo nazista. Então, ela, nesse caso, já está fazendo a casinha dela. E uma coisa que nos chamou a atenção, irmãos, ela tem 4 filhos. E o bebezinho dela, que está com 1 ano e poucos meses, 1 ano, acho que 2 ou 3, ele, antes de 1 ano, ele teve um problema de saúde que ele chegou a 42 graus de febre e acabou dando convulsão. As mães devem saber muito bem o que deve ser isso com o filho, né? Segurar um filhinho pequeno, né, ainda bebê, com uma febre altíssima, e a criança começa a se bater. Aí esse menino ficou roxo, ele faleceu, perdeu todos os sentidos. Essa mãe simplesmente dobrou o joelho no chão e pediu: Senhor Jesus, por favor, não leve meu filho, não deixe que meu filho morra. Faz um milagre. Senhor, eu não quero perder meu filho agora. A gente está dando os primeiros passos na fé. Senhor, intervém nessa situação. Coloca as tuas mãos sobre ele. Aquela oração de mãe. Ela contando isso, parecia que a gente estava vivendo tudo ali na hora. Aí ela pegou a criança dela, foi levar no médico. Quando chegou lá, a criança simplesmente reviveu. Não teve nada, irmãos. Glória a Jesus. Um milagre mesmo. E ele estava lá, o garoto gordinho, lindo, né? Muito bonitinho, né? Com aquela carinha de saudável. Que bênção! Milagre! Deus ouviu a oração da cigana, que estava inclinada ao Senhor Jesus. Depois disso, nós fomos em outras tendas. Eu pedi o Dudu para passar. Essas são as crianças, filhas desse casal, dessa moça que se converteu. Na outra foto é uma outra tenda. E a próxima, Dudu, por favor? Essa depois era uma terceira tenda. Essa terceira tenda, esses ciganos são muito ricos, mas vivem debaixo de tenda. O senhor já tem, acho que quase 70, ou um pouco mais de 70 anos, é uma pessoa muito rica, muito abastada. E ele continua vivendo numa cultura cigana. Todos sensíveis ao Evangelho, todos de forma respeitosa nos receberam, ficaram de pé, oramos por eles, eles agradeceram, pediram que a gente ore, querer em Jesus, e está pedindo a Jesus, mas precisam dar aqueles passos, né? De ir à igreja, de se firmar, de realmente tomar uma posição mesmo, quero Jesus como Senhor da minha vida, serem batizados nas águas, e graças a Deus que tem uma igreja atuando ali nesse lugar, em São João do Manteninha, irmãos. Mas é interessante demais para nós foi ver isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eu conversei com as crianças, elas estavam brincando. Eu fui lá bater um papo com elas, e criança é muito sincera. Eu fui conversando, como é que elas estão, elas brincam de quê, do que elas gostam de fazer, como é que está na escola, e se vai bem, qual é a professora que mais gosta, qual é a matéria mais difícil e tal. Aí e os amiguinhos, como é que vocês brincam com os amiguinhos? Todos falaram que cada um ali só tinha um amiguinho na escola. Eu perguntei: mas por que você só tem um amiguinho? Aí o Eduardo, olhando assim para mim com aquela carinha, né, de sem entender o universo dos adultos, sem entender o porquê, ele falou: ah, tia, é porque nós somos ciganos, eles não gostam de nós. Não sei porquê.
aquilo me cortou por dentro, né? Porque ele, como criança, não entende esse universo do preconceito, do racismo, que existe muito no ser humano. E se as crianças da escola não se aproximam deles, é porque os pais pedem para não se aproximar. Porque nós temos em mente um preconceito, uma informação de que o cigano levava criancinhas, de que eles roubam, que fica lendo a mão para roubar o marido, para fazer não sei o quê, uma série de mitos e, em alguns momentos, verdade. Mas nós que somos do Senhor Jesus não temos que ter preconceito. É uma grande vitória para nós evangelizar ciganos. E eu sei, irmãos, que é difícil para todos nós entender que Deus, que o Senhor Jesus, morreu também por eles. E que essa cega que passou, o verão passou, se findou e pessoas não foram salvas, muitas vezes elas estão aguardando uma palavra nossa e a gente não se aproxima por causa de nós. É isso que me deixou mais aberta ainda com os ciganos, porque eu fui até eles pensando que iria encontrar resistência da parte deles. E a surpresa foi, quem é resistente somos nós. Quem são resistentes é o povo que não se aproxima, porque eles estão ali, vivendo a vidinha deles. Se ninguém se aproxima, eles continuam vivendo a vidinha deles. Mas se alguém se aproximar, eles abrem o coração. Então, irmãos, é um campo extremamente branco para a ceifa. E eu estou trazendo um desafio para você, que eu vou falar para você algo que muito comum e fácil, que a partir de amanhã você vai fazer. Nós temos ciganos espalhados em todo o Brasil. E, geralmente as ciganas se vestem de forma colorida, estão nas praças, e quando a gente passa por elas, a primeira coisa que elas fazem é pegar a nossa mão e ler. Deixa ler sua mão. Deixa ler sua mão. Não vai fazer nada. Depois que ela acabar de ler sua mão, você pega a dela e fala, estou vendo aqui que o Senhor Jesus está me falando que Ele morreu por você, que Ele te ama, e que essas mãos sofridas aqui, Jesus quer dar um basta nisso. Que Jesus contempla seu coração dia após dia, que Ele te conhece desde o ventre. Antes de você se formar, Ele já sabia da tua existência. Estou falando mentira, irmãos? Mas nós temos aquela coisa, lê minha mão. Lê mão ou não lê, é a mesma coisa que nada. A gente não tem que ter medo disso. Isso não nos atinge. Isso não é problema para nós, isso é oportunidade para uma aproximação e para depois eu falar do amor de Deus. É muito mais simples do que a gente possa imaginar. O máximo que a pessoa pode fazer é tirar a mão e se virar e ir embora. E xingar você e falar algumas coisas. E daí? A gente esbarra com isso todos os dias, às vezes da nossa própria casa, não nos ouvem, nos rejeitam, às vezes querem até tentar nos amaldiçoar. Você vive aí crente, orando, vai para a igreja. Mas isso não é problema para nós. Não tenha preconceito com os ciganos, irmãos. Eles estão prontos para receberem a palavra de Deus. Precisa que a gente quebre esse preconceito, porque eu sei que ele existe. Eu sei que isso é uma verdade. A gente tem muita dificuldade com esse povo. Não é uma particularidade de pessoas que estão lá fora no mundo, não. Infelizmente, nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos esses problemas dentro da gente. Preconceito, discriminação e racismo. Isso é uma realidade. Mas a gente precisa vencer isso. Pensou se Jesus fosse nos tratar, não, Miriam, você é pobre. Não quero falar com você, não. Não, esse está enfermo, está cheirando mal. Não visita lá no hospital, não, que eu não quero nem chegar perto. Presídio, falar com aquele traficante, não mandei fazer bobagem. Não visita não, porque Jesus, eu não entro em presídio. A gente sabe que ele não é assim, né, irmãos? Os leprosos chegavam perto dele, o que ele fazia? Colocava a mão
Ele não deu uma do profeta com Naamã, não. Vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Não, ele botava a mão sobre o leproso. Por isso que o pessoal meio que pirava com Jesus na época, né? Ele quebrava todos os paradigmas. Jesus quebrava o tempo todo os paradigmas. Ele ficava toda hora sendo questionado, principalmente pelos religiosos, que mantinham um padrão de religiosidade que Jesus estava quebrando, mostrando que o que ele veio fazer é amar as pessoas. E por isso que ele deu logo de cara, ó, existem 2 mandamentos. Amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ame a teu próximo como a ti mesmo. É esse o mandamento agora. Então ele põe a mão no leproso. Por que eu não vou abraçar um cigano? A próxima, querido. Dudu. Uma outra realidade que eu já tenho contato há alguns anos. Primeira vez que eu tive foi em 1998. Até já trouxe aqui alguma palavra sobre os quilombolas de forma rápida, que é em Viçosa, o primeiro que eu conheci. Passa para a próxima, Dudu, para eu explicar melhor. Esse encontro aqui, essa foto que vocês estão vendo, foi em João Pessoa, no encontro que nós estivemos com irmãos que trabalham com quilombolas. E como ainda é um trabalho mais ou menos novo na igreja, existem pessoas que já têm algum tempo, mas assim de forma bem conhecida, bem divulgada, ainda é muito novo no meio evangélico. Então, nós reunimos esse grupo para saber como que nós poderíamos, unidos, ajudar um ao outro e formular mais trabalhos, levantar mais pessoas, divulgar sobre o trabalho de evangelização entre os quilombolas. Então, aconteceu esse congresso em João Pessoa, em abril. Essa pessoa que está sentada é o Ronaldo Lidório, que foi o palestrante oficial. O que está de pé é o nosso pastor Sérgio, da Missão Juvep. A próxima, Dudu. Esse irmão que está junto comigo é um quilombola de Piauí, ele é convertido ao Senhor Jesus, e do outro lado, um senhor mais baixo é o pastor desta igreja de Piauí, no quilombola. A próxima, querido. Há um rapaz que é o Rafael, que trabalha entre os quilombolas do Maranhão, e do outro lado eu tenho um pastor que trabalha na Bahia, entre os quilombolas, e um casal que trabalha no Espírito Santo, também com os quilombolas. A próxima, querido. Ok. No Rio de Janeiro, nós temos mais ou menos 15 quilombolas. Nós temos um próximo aqui, que é Marambaia, uma área protegida pela Marinha, e nós temos também em Valença. Parece que tem Paraty, aqui na capital parece que também tem, São Pedro da Aldeia e outras cidades. Agora, pode ir, Dudu, por favor, querido. Esse foi o primeiro quilombola que eu conheci, na cidade de Viçosa. Vocês podem reparar, acho que essa foto aqui maior dá para ver, que o terreno aqui é estrada de chão. Né? Vocês reparam que é estrada de chão. A próxima, Dudu. Essa foto fica na cidade de Amparo do Serra, no quilombola Estiva. Tem uma igrejinha pequenininha. A próxima, Dudu. Vocês estão reparando também que ali é chão batido, né? Terra. Esse é um irmão em Cristo, convertido. E a família dele, nem todos são. A próxima, querida. Esse é um quilombola em Belo Horizonte, mas tem um aspecto rural. E o rapaz que vocês estão vendo na foto está sendo discipulado por 2 igrejas presbiterianas. Depois da nossa visita a esse quilombola, uma igreja adotou esse local como campo de visitação, evangelização e discipulado. A próxima. E essa última é em Pescador, que eu fui agora. Vocês estão vendo também que é estrada de chão. Aonde eu estou aí, nessa foto que somos 4, está eu, o pastor Marcos da presbiteriana, e um casalzinho de uma outra presbiteriana, tudo em Governador Valadares. E essa cidade são mais ou menos 120 quilômetros de Valadares. Valadares é a cidade mais rica dessa região chamada Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Então, nós também saímos cedo para visitar essa cidade chamada Pescador, e de lá, então, adentramos até chegar à comunidade quilombola Ferreiras. Vocês observam que também é chão batido, e essa casa que vocês estão vendo, com uma estrutura perfeita,
com caixa de luz, tudo muito arrumado. É o posto de saúde, mas que está fechado porque não tem médico. A próxima. Então, vocês estão vendo uma das casas dos quilombolas e a estrada, né? O chão batido. Ok, é a próxima, querido. O que são os quilombolas? Bom, são grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, eles mesmos, né? Que fixaram e se formaram assim. Com trajetória histórica própria, dotados de relações do território específicas, com presunção dos seus ancestrais, né? Daqueles que foram os primeiros que moraram ali, de ancestralidade negra relacionada com resistência à opressão da escravidão, que é o ambiente histórico. Então, resumindo, o que são os quilombolas? São grupos de pessoas que, séculos atrás, saindo dos engenhos, das fazendas, das perseguições e da vida escrava, que eles não aguentavam mais, eles fugiram para o mais dentro da mata possível. Então, a maioria dos quilombolas, eles ficaram situados bem distante das cidades, bem distante mesmo, com algumas exceções de hoje, que tem alguns urbanos, mas que é bem pequeno o número. Urbano hoje, né? Porque na época que entraram também não era urbano. Então, foram grupos que se formaram, escravos fugidos, que fizeram esses campos para morarem, para ficarem ali, para não serem mais usados como escravos. Depois da abolição da escravatura, muitos permaneceram ali, outros não tinham para onde ir, então foram morar nesses quilombolas, e outras pessoas, já depois de libertas, foram para as regiões dos centros urbanos, ou continuaram trabalhando na lavoura, principalmente no café e também no açúcar. Esse é um processo histórico do Brasil. Nós temos 125 anos, irmãos, de abolição da escravatura. Mas acontece que essa história desse povo, o africano e o afrodescendente, ficou muito sem direitos. Depois do dia 13, que foi um dia de muita festa, de muita alegria, de muitas comemorações, veio o dia 14. E no dia 14, o que fariam? O que tinha para eles? Para onde é que eles iam? Teve o dia 13 da comemoração. Estamos libertos. E agora? Vou para onde? Fazer o quê? Ficar com quem? Não teve nada, nenhuma política de inclusão dos negros escravos e afrodescendentes da época para incluí-los na sociedade de maneira como todos estavam vivendo. Então, uma das primeiras coisas que não puderam era entrar numa escola. Os negros só passaram a entrar na educação nacional a partir da política da educação do ministro Capanema em 1952 ou 42. Uma dessas duas datas. Mas nós temos aí quase 60 anos que eles puderam entrar, mas isso com muitas restrições. Então, todos os direitos que o povo brasileiro, principalmente o branco e o descendente de imigrante tinha, os negros não tiveram. Então, esses grupos ficaram muito marginalizados. Quem já estava nos quilombos, ali permaneceram, porque iam fazer o quê nos centros urbanos? Não tinha espaço, não tinha para onde ir. Quem conseguiu alguma coisa, se formar, se tornar engenheiro como Rebouças, um literário como o Machado de Assis, bem antes disso até, eles conseguiram um êxito assim, eram pinçados. Mas a sua grande maioria ficou à margem da sociedade, e nós sabemos disso. No Rio de Janeiro, que era a capital da colônia e capital do império na época da abolição, a maioria desses escravos foram habitar no Morro da Providência, que nós conhecemos, que fica ali na central do Brasil. Para nós, hoje, que não temos mais de 90 anos, ou quem tem aqui 80, pode descrever aspectos dessa história da década de 40, de 50 e de 60, sabe que a maioria das favelas foram habitadas pelos negros, afrodescendentes.
porque ficaram à margem das políticas públicas. Isso fez com que eles ficassem nessa situação territorial. Para quem estava numa cidade, né, no meio de um quilombola, lá no mato, pelo menos era a terra que ele fincou. Depois, com o tempo, alguns foram conquistando terras através de doações, de fazendas abandonadas, igrejas que perderam o território, eles acabaram invadindo e foram formando outros quilombolas, porque ali eles conseguiam sobreviver à sua cultura, viver a sua vida. Irmãos, é uma questão muito delicada falarmos de social, de implicações políticas vinculadas à obra missionária, à necessidade de evangelização, porque essas coisas, elas existem e elas estão ali. Não tem simplesmente que eu apagar uma história de 50 anos e chegar numa comunidade, como foi um grupo de irmãos bem intencionados, mas fizeram algo não muito estratégico, chegaram num quilombola em Minas Gerais e começaram a expulsar os espíritos territoriais. Porque expulsando os espíritos solucionaria o problema da pobreza. Nós temos que orar por essas pessoas e expulsar os espíritos imundos. Mas acontece que eu tenho que trazer o evangelho, eu tenho que saber a dificuldade do dia a dia. Eu não estou evangelizando ninguém para livrá-lo da morte eterna, ou as pessoas com o pé na sepultura. Você é salvo hoje, amanhã se morrer, está tudo bem, você vai para o céu. E quantos anos a pessoa vai viver aqui? E vai viver aonde? Vai viver de que jeito? O evangelho é integral para o ser humano integral. Jesus me salvou há 26 anos atrás, mas eu cresci espiritualmente, eu estudei mais, eu li mais, eu fiquei mais educada, eu fiquei melhor. Eu conheci mais pessoas interessantes, eu deixei de andar com amigos que viviam em inferninhos para andar agora com pessoas com o mesmo propósito. Mas eu só pude ter essa vida integral porque Jesus me deu essa condição. Porque não adianta só lá tratar o lado espiritual e as outras coisas. E as questões históricas, elas são muito sérias, elas são raízes. A gente nunca pode tratar um povo ou uma vida. Uma vida. Vou pegar o Anderson hoje, o Anderson vai compartilhar um problema comigo, e eu vou falar, Anderson, a partir de agora você faz isso aqui. Ele tem uma história de vida que faz ele ter um comportamento, que faz ele ver a vida de uma tal maneira, que faz ele reagir diante de problemas de uma certa maneira, porque isso também está inserido na história da vida dele. A história da vida do pai, da família, dos avós. Isso é uma realidade de todos. Então, a questão histórica vinculada aos negros, principalmente esses que habitam, que vivem nos quilombos, é uma coisa muito profunda. Irmãos, pasmem diante do que eu vou falar. A única coisa que eles tiveram nas mãos, que lhes deu resistência, foi a religiosidade chamada candomblé. Eles não tiveram mais nada. Eles não tinham direito à escola, casamento civil, universidade menos ainda, obtenção de riquezas, de viver na sociedade como um ser humano normal. O cristianismo apresentado a eles foi um cristianismo violento. Então, o que eles tinham que era deles e que ficou? A religiosidade. Sabe por quê? Porque os santos deles falaram assim: nós não abandonamos vocês, nós vamos fechar o seu corpo. Essas linguagens que eles têm, né? Teu corpo vai ser fechado. Você põe um despacho aqui para mim que eu cuido de você, protejo você e sua família. Ó, faz isso toda sexta-feira que eu te ajudo nisso e naquilo. Eu te livro, tuas costas você está tomando lanhada, mas eu protejo você porque o espírito tal e tal está sobre você, do teu pai, da tua mãe. Essa religiosidade é que foi a única coisa que lhes sobrou. Porque os senhores cristãos deles não ensinaram o evangelho de amor e de misericórdia.
e não disse para eles, eu acho que eles também não leram, esses senhores, não deviam ler a Bíblia, lá em Mateus 28, 18 a 20, lá no finalzinho, quando Jesus Cristo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí quando alguém falasse assim, não, mas o Espírito tal está comigo, mas Jesus também está com você todos os dias e jamais te deixará. Creia nele, entrega a tua vida a ele. Esqueceram de trazer esse evangelho amoroso, esse Jesus que se aproxima, que fala com ele, que entende a dor dele. Não falaram isso. Então aquela religião que a gente não gosta, foi a única coisa que ficou e foi a resistência. Aí agora a gente tem que fazer isso aqui, ó. Suar para quebrar esses elos espirituais, modificar essa religiosidade e mostrar a eles que o caminho, a verdade e a vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra é a palavra verdadeira. A gente faz isso. Mas pela graça do Senhor a gente vai conseguir. Não é, irmãos? Eu e você iremos conseguir. Eu queria mostrar só mais, Dudu, o próximo. Nós temos presença de quilombolas em 24 estados do Brasil. Ali está Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais, Pernambuco. Em Minas, 97% deles estão em regiões rurais. Irmãos, não sei aqui quem nasceu na roça, veio morar no Rio de Janeiro, capital, urbano, como é Rio de Janeiro. Eles não vivem simplesmente na roça, eles estão além da roça. Por exemplo, aqui em Pescador, comunidade quilombola Ferreiras, você está na cidade, você pega mais 4 quilômetros da estrada asfaltada. Aí você vai pegar à esquerda, onde tem uma plaquinha dizendo Fazenda Várzea Alegre. Aí você entra ali. Quando você entra, começa a estrada de chão. Dali até chegar ao Quilombola Ferreiras, são 17 quilômetros de estrada de chão. Tem alguns trechos que só passa um carro. Tem um outro trecho que já está bem mais próximo deles, a 2 quilômetros, que tem uma ponte, que quando ela quebra, ninguém sai de lá e ninguém entra. E eles vivem nessas condições. Se chover muito, já era. Ninguém sai, ninguém entra. Se fizer um sol escaldante, as crianças pequenininhas, entre 2 a 5 anos, não conseguem ir para a escola, porque elas não conseguem andar esses 2 quilômetros na poeira, no sol escaldante, porque a região do Vale do Rio Doce, ali perto de Valadares, é muito quente. É calor igual aqui no Rio de Janeiro. Então, eles ficam, irmãos, isolados. Ficam isolados. Se ninguém for, não espere que eles vão pegar um ônibus igual eu e você, que pega ali na Praça Marechal Hermes, ou pega no MEI, ou pega a van e vai para a igreja, porque não dá. Não dá para ir. Às vezes não dá para ir para a escola. E cada vez que a situação se complica, menos eles participam da vida social, menos estão na escola, menos estão trabalhando numa atividade no centro. Eles ficam cada vez mais isolados. Quando chove, irmãos, é terrível. A visita que nós fizemos esse ano na estiva, nós só conseguimos fazer depois de não sei quantas marcações que nós tínhamos feito para chegar até lá, não conseguíamos por causa das chuvas. Quando acabou a chuva, secou, a gente foi até a estiva, porque eram mais ou menos uns 10 quilômetros só de estrada de chão. E ali em estiva ainda era pior, porque sobe, desce, vem para cá, vai para cá, e é morrinho, tudo em estrada de chão, de barro. Se chover, não passa. Às vezes, talvez um carro daquele tração 4x4. Se for isso, ninguém passa. E eles, se passarem mal? Um dos grandes problemas que acontecem nos quilombolas de doença é a anemia falciforme. Você precisa assistir na hora que a pessoa passa mal, senão a pessoa morre. Mas se for o dia de chuva que ela passa mal? E se a pontezinha estiver quebrada? Ninguém chega e nem eles saem. Então, é uma situação... E se vocês forem, é um pouquinho da África, sem exagero,
sem exagero, é um pouquinho da África em território nacional. Em Minas Gerais, a maior concentração de quilombolas está no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas e na região metropolitana. Justamente as regiões mais pobres do estado de Minas Gerais, que é extremamente rico o estado, verde para tudo quanto é lado, água para tudo quanto é lado, mas a parte mais seca, mais pobre, é onde mais tem quilombola. Queridos, eu gostaria que nessa noite você saísse daqui pensando nesse povo e pensando em algo que eu vou trazer aqui, eu vou revelar ao seu coração sem conhecer. Preconceitos e discriminações que, porventura, existam dentro de você. E que podem impedir você, não é de só ao quilombola, não, de você ir ao seu vizinho, que é do candomblé. De você ver o mais pobre, não como uma pessoa pobre, o sujo, o fedido, não como um sujo e fedido, mas como um ser humano que Jesus morreu por ele, e que se ele tiver um encontro com o Senhor, ele vai ser transformado. Nós sabemos que vai ser transformado. Quem não vai ser transformado é quem não quer Jesus. Aí a gente não pode fazer nada. Como disse Jesus, não ouvirão vocês? Bate a poeira da roupa e segue para outra cidade. Mas se não ouvirem por causa do meu preconceito, é um outro problema. Eu gostaria de trazer essa realidade aqui para Campo dos Afonsos, que é uma igreja tão missionária. Eu tenho divulgado agora esse trabalho, graças a Deus agora em Valadares, 2 igrejas foram extremamente incomodadas. Eu já tomei conhecimento que o pastor já pregou 2 vezes na igreja sobre os quilombolas. Ele está com o coração ali, querendo mesmo evangelizar. E em Pescador, irmãos, o fruto é tirar da árvore sem esforço. Está prontinho para ser colhido. O povo está com o coração assim. Se vocês vierem aqui, a gente faz um culto. Foi o que eu ouvi deles. Não, pode vir aqui, a gente aceita, ora, canta, pronto para serem ceifados, para receberem o Evangelho. Quem irá por nós? A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-nos. Vamos nos colocar de pé, queridos? E hoje, a pastora Ivete comentou comigo para fazer uma oração. Eu quero pedir aos irmãos, aí vou chamar a pastora Ivete para orar, os irmãos que desejam quebrar com alguns preconceitos, quebrar com algumas dificuldades internas, por favor, vem aqui na frente. Sem medo, irmãos, porque eu já estou aqui na frente, eu também vou pedir oração. Porque a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Sem querer, chega alguém mal vestido, a gente não dá atenção, aí quando percebe, eu falei, eu estou tendo preconceito. Sabe, talvez essa dificuldade existe mesmo. A gente não precisa temer, ficar com vergonha, não, porque existe mesmo racismo. Eu ouvi de uma irmã esse ano, algo assim, estarrecedor. Uma irmã em Cristo, cantando no coral da igreja, o irmão também em Cristo, da mesma igreja, cantando também no coral com ela, eles estavam todo mundo conversando, ela ainda era pequena, aí ela comentou, eu vou crescer, ela é uma negra, eu vou crescer, vou me formar, quero fazer faculdade de pedagogia e tal. Aí o irmão olhou para ela e disse assim, isso alguns anos atrás, ele disse assim, cabeça de negra só serve para passar Enê. Para quem não conhece o que é Enê, irmãos, era uma pasta vendida em tubos que a mulher negra passava para o cabelo ficar mais esticadinho. Hoje existe a tal da chapinha no cabelo. Antigamente as mulheres negras passavam essa pasta, o cabelo ficava lisinho. O cabelo ficava bonito. Aí o irmão disse para ela, tua cabeça, minha filha, só serve para passar Enê. Se é alguém lá que pensa que vai chegar a algum lugar. Mas eu vou dizer que esse homem foi usado por Deus, porque essa irmã, com essa palavra, ela falou assim, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. E conseguiu. Aquilo, em vez de servir de jogá-la no chão, acabou incentivando. Mas eu sei que a cultura afrodescendente no Brasil
foi muito discriminada e acabaram muitos ficando à margem mesmo, porque ficam sem espaço. Totalmente sem espaço. Você mora no Meier porque gosta? Você mora na Barra da Tijuca porque gosta? Você comprou um apartamento porque gosta? Que bom, você tem o direito de fazer isso. Agora, aquele que não tem o direito, isso é terrível. E é isso que eu tenho encontrado nos quilombolas. Eles vivem porque não pode viver outra coisa, porque não lhes foi dado direito. E que em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui possamos vencer esses problemas da alma. Às vezes a gente pede uma cura, pede uma restauração, mas a gente também precisa pedir: Senhor, livra-nos de nós mesmos, de preconceitos, de racismos, de discriminações. Às vezes, Senhor, eu não quero falar com gente pobre, eu não quero falar com gente suja, eu só quero ter amigo com dinheiro. Deus, em nome de Jesus, que isso seja vencido no seu coração e no meu também, para que Deus possa usar cada vez mais e mais as nossas vidas. Que já tem feito com a Igreja Batista Campo dos Afonsos, vai fazer mais ainda, porque você é Batista Campo dos Afonsos. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mas nós não vamos ficar só com esse grupo que está aqui, porque todos nós precisamos. Eu vou convidar toda a igreja, vamos orar. Vamos orar aqui na frente. Nós começamos orando: Senhor, nos move em compaixão. Nós estamos vivendo o mês da independência do Brasil, ou independência. E nós precisamos urgentemente ser dependentes da graça do Pai, né? Orar por um Brasil dependente de Jesus. Nós somos esse povo. Chega mais para frente, para as pessoas não ficarem, né? Pode chegar, vamos nos aglomerar aqui na frente. Vamos estar juntos, vamos estar dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser incomodados pela ação do Teu Espírito, para uma compaixão, para um amor, porque os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos para a seiva. É verdade, Pai. É o nosso vizinho do lado, é o nosso colega na escola, na faculdade. É aquele que nós passamos pela rua, que está ali deitado à margem, sem ter escolha. É aquele que está imundo. É verdade, é envolvido nas drogas. É aquele, Senhor, aquele cigano. Senhor, é verdade. Quantas vezes eu já fugi de cigano? Certamente, até mesmo com essa palavra hoje, de repente, eu ainda fugiria hoje, Pai. Ajuda sim, Senhor. Nós estamos aqui para dizer: ajuda-nos a compreender, a entender verdadeiramente que Jesus não veio para mim. Não sou eu a privilegiada, não somos nós que já aceitamos a Jesus, já cremos, já viemos de uma família que recebemos a palavra. Não, Ele veio para os que estão doentes, Ele veio para os que estão na prisão, pelas crianças que estão entorpecidas pela droga, pelas crianças que estão sem esperança, abusadas, Senhor, nas ruas. Ele veio por aquele mendigo mais sujo, Senhor, que está lá na rua, por aquele bêbado, Senhor, por aquele que é violento, que está, Deus, até maquinando violência, pelo traficante. Ele veio pelo corrupto, mais do colarinho branco, como se chama, aquele que está lá roubando, que nós às vezes só fazemos amaldiçoá-lo. Senhor, nós não olhamos só porque Ele veio para os pobres, para o quilombola, Senhor, Ele veio para aqueles ricos que acham que o dinheiro vai lhe suprir todas as necessidades. E eu sei que o Senhor tem levantado missionários também, lá no meio dos ricos, daqueles que não conhecem problemas, que não conhecem a fila dos hospitais, que não conhecem o trânsito difícil, que anda de jatinho, de avião. Senhor, o Senhor veio para um mundo perdido, necessitado da Tua graça e da Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós que Deus, somos essa igreja às vezes mesquinha, que não consegue entender o Teu plano, que não consegue ter total dependência de Ti, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, como brasileiros que somos, como igreja brasileira, a olhar para o lado, a olhar, Senhor, para trás. Ajuda-nos a olhar para frente e perceber que o tempo urge, que Jesus está voltando, que é tempo de avivamento, que é tempo, Senhor, de nos humilharmos, nos quebrantarmos diante da Tua potente mão e dizer: Senhor, Pai, eu vou, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu não sei falar, eu não sei às vezes abraçar, Senhor, mas o Senhor vai adiante de mim. Ó Jesus, Tu sabes abraçar, Tu cuidaste do mendigo, do leproso, daquele que estava morto, daquele que estava fedido, já morto. O Senhor cuidou, o Senhor teve compaixão. Pai, aviva o nosso coração. Sim, Senhor, nosso interior, a nossa alma ferida, gastamos tanto tempo com as nossas próprias dores, Senhor, e não nos incomodamos muitas vezes com a dor do outro, estamos aprisionados em nós mesmos. Nos livra, Senhor, nos livra da nossa autopiedade, do olhar mesquinho, nos livra, Senhor. Precisamos amar como Tu amas, ter a misericórdia que há em Ti, Senhor, ter a longanimidade que há em Ti, ter o amor que há em Ti. Ajuda-nos, Pai, nesta quarta-feira, tão simples, tão poucos, sim, Senhor, mas nós somos aqueles que Tu chamaste para estar aqui nesta hora, com o pastor André, com a pastora Miriam, Pai, que tem pastoreado vidas, que tem cuidado, que não tem medido esforço, poderiam estar, Pai, com aquilo que estudaram, que receberam, estar bem, em lugares bons, mas escolheram, Pai, andar pelo caminho, escolheram buscar aqueles que estão feridos, necessitados. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque eles também estão perto de nós. Cubra-nos, Senhor, e perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, seja uma noite de quebrantamento. Perdoa nossa negligência como pessoa que somos. Cada um é responsável por aquilo que faz. Precisamos ser a igreja melhor, santificada, a igreja preparada, Senhor, purificada. Sim, Deus, purifica-nos com Teu fogo, purifica-nos, Senhor, unge-nos com Teu óleo, dá-nos o Teu colírio, abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Queremos viver um tempo novo, Senhor, um tempo de ação, de atitude eficaz, para que o Teu reino seja estabelecido e a glória do Senhor seja manifesta, seja vista em todos o canto da terra. É verdade, Senhor, é verdade. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra não volta vazia, porque os testemunhos não voltam vazios, porque eles nos edificam, porque a base é a Tua palavra, é o Teu amor, é a Tua graça imensurável. Obrigada pela vida, Pai, de Miriam. Deus, obrigada porque a mulher é destemida. Obrigada pela vida do seu marido, o pastor André, o homem André, aquele que Tu livraste, Senhor, das garras do inimigo, sim. Obrigada porque Tu teve um propósito para isso. Obrigada, cubra-os, Senhor, que nada lhes falte, é verdade, que sejamos a igreja que suporte em oração, em, Senhor Deus, ofertas, em comprar o seu material, em abençoar cada missionário, não só eles. Estendemos a nossa intercessão pelos missionários nesse mês em que queremos trazer tantos missionários, mas que seja o ano inteiro, Senhor, um ano inteiro, sabendo que eles precisam de Ti, que nós precisamos de Ti. Senhor, e não são eles o responsável para levar a palavra, mas é a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, abençoe-os, cubra-os com saúde, com paz, com alegria, com sabedoria, Deus, com estratégias espirituais, vinda do Senhor, planos do Senhor. Venha ao Teu reino os planos, e Deus, e que eles sejam impregnados dos Teus planos, do saber do Senhor para este tempo que urge, pois Jesus está voltando. Aleluias, glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia, sim, Senhor,
porque está ficando insuportável, mas precisamos ver vidas salvas, libertas para a glória do Senhor, e a vontade do Senhor seja feita na terra como é feita no céu. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo seja sobre nós, com a consolação do Espírito, sobre o Israel de Deus espalhado na face da terra, sobre nós que estamos aqui, sobre Miriam, pastor André, sobre os seus familiares, esse trabalho tão especial, sobre aqueles que estão hospitalizados, operando, aqueles que estão, as crianças, sobre a vida do apóstolo, onde estiver agora, juntamente com Veleda, seus filhos, Felipe tão longe, com Michele, Deus, e seu filhinho, seja sobre nós, em nome de Jesus, e que a cura do Senhor, a luz do Senhor venha, e sabemos que a cura brotará quando experimentarmos a luz do Senhor. Aleluias, e aplaudimos ao Senhor, te glorificando e te exaltando e te bendizendo. Aleluias, vamos louvar ao Senhor, e assim estamos encerrados. Amém. Os pedidos de oração, Pai, que estão ali naquela salva, Senhor, atende conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu farei, te obedecerei, sem reservas nem condições, eu te servirei. Sem condições, eu te servirei. Se minha vida te serve, a entrego a ti e me rendo aos teus pés, Senhor Jesus. Te entrego meu ser e meu coração. Não há sentido em viver se não for para ti. E eu farei, te obedecerei. Sem condições, eu te servirei. Eu farei, te obedecerei. Sem reservas nem condições, eu te servirei.